Voltei. Hoje eu tô que tô, hein? Hoje eu tô que tô. Hoje os banqueiros e economistas lançaram uma carta ao Bolsonaro. É o ultimato. Falei aqui no vídeo passado sobre o ultimato do Centrão ao Bolsonaro na voz de Michel Temer. É o ultimato ao Bolsonaro. Hoje também teve o ultimato dos banqueiros. Mais de 200 economistas, olha, entre eles gente do governo Fernando Henrique, vários ex-presidentes do Banco Central, gente que teve no governo Lula, gente de todos os governos possíveis, de direita, de esquerda, de direita liberal, eles assinaram uma carta ao Bolsonaro. Entre os signatários estão economistas do Bradesco, Itaú, Santander, Credit Suisse, todos os bancos que você puder imaginar são signatários dessa carta, e eles falam para o Bolsonaro, assim, entre outras palavras, esse é o ultimato, você tem que mudar tudo, e não é para amanhã, é para ontem, mude tudo desde já, você tem que mudar todo o combate à pandemia, é o ultimato. Olha, a coisa vai ficar feia para o Bolsonaro. Eu não tinha visto um movimento assim tão grande, tanto do Centrão como da elite financeira do Brasil, desde que derrubaram a Dilma. Olha, a última vez que eu vi um movimento tão grande foi lá no finalzinho de 2015, lá para outubro, novembro de 2015, quando falaram, agora vamos derrubar a Dilma com tudo. Ali eu vi um movimento assim, da elite econômica do Brasil com o Centrão. E agora, essas forças estão convergindo novamente, e agora contra o Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Os donos dos bancos, eles sabem, se um deles pegar Covid, ele morre. Ele morre na fila, e não adianta. Ele morre com todos os bilhões que tem no bolso, morre. Ou você acha que o quê? Vai fazer o quê o dono do banco? Ah, vou comprar um hospital pra mim. Não vai, não vai. Vai fazer o quê? Vai pegar um avião e ir para outro país? Que país? Brasileiro não pode entrar em lugar nenhum. Vai para Afeganistão? Não vai. Então a situação tá feia, tá todo mundo desesperado e todo mundo sabe quem é o culpado. E agora, chegou a hora, estão apontando os culpados. Quem imaginaria isso? Quando o Bolsonaro assumiu, você imaginaria? Vários economistas, aqueles mesmos, são os mesmos que deram o golpe na Dilma. Agora eles todos contra o governo Bolsonaro, e todos cada vez mais vendo o Lula como a solução para os problemas do Brasil. Olha, é uma coisa, o Brasil não é para amadores, é cada dia uma surpresa diferente. Eu vou falar aqui sobre a carta, o que os banqueiros dizem nessa carta ao Bolsonaro, os banqueiros e os economistas e tudo mais. Mas antes, um segundinho, se você quer ver a casa cair para esse governo assassino, então se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é 1 segundo se inscrever no canal, é de graça. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, clicou e ó que coisa linda. Você já está inscrito, ajudando a oposição a esse desgoverno, não só nas redes, nas ruas também, porque aqui a gente vai para cima deles. Ó, o nosso carro de som rodou em Campina Grande. No finalzinho do vídeo eu mostro mais um trecho lá como foi em Campina Grande. E ó, tinha muita gente lá ontem. A gente tá indo para cima do desgoverno também nas ruas. Amanhã estaremos no litoral do Rio Grande do Sul. Nessa semana estaremos também em Pernambuco. Já tá pago o carro de som em Salvador. Só estamos esperando a lei lá, não a lei, o decreto do lockdown mudar para que carros de som possam voltar a rodar. E estaremos em Salvador. Enfim, estamos ampliando. Se você quiser ajudar essas ações do canal, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clicou e se ajuda. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e o Apoia-se. E aí a gente amplia essas ações para mostrar para o povo falta de vacina, que o Bolsonaro gastou dinheiro em cloroquina que poderia ter gasto em vacina, que o Bolsonaro foi contra o auxílio, o desastre econômico do Brasil, a inflação galopante, a mansão do Flávio, tudo isso a gente está denunciando para a população nas ruas, porque ó, a gente tem que ir onde o povo tá. Se o povo não estiver nas redes, parte do povo não está nas redes, é despolitizada, a gente vai nas ruas atrás deles. E agora vamos falar sobre o assunto do vídeo, que é a carta dos banqueiros ao Bolsonaro. Olha, essa carta é assinada, sabe aqueles neoliberais, aquele pessoal que quando olha para eles, eles falam reforma. Você olha para ele e fala reforma da Previdência, privatiza. Esses privatizadores, esses mesmos que apoiaram o Bolsonaro em 2018, esses mesmos. Essa carta, ela foi, pela primeira vez, ela foi mostrada pelo Merval Pereira, ou seja, dá a entender que o Grupo Globo tem alguma coisa a ver com isso, até porque Globo, bancos, elite econômica do Brasil são tudo assim, um só praticamente, né? E aí, eles falam na carta sobre o desastre que tá, falam que não dá mais para ficar de negacionismo, falam que o governo tem que mudar, criticam os políticos negacionistas sem citar diretamente o nome do Bolsonaro, e aí eles começam a falar que tá tudo errado no Brasil. Logo depois eles dão uma série de 4 medidas que o governo tem que tomar a partir de já. Primeiro, eles falam da vacinação em massa. E aí eles mostram, veja bem, não sou eu, Thiago dos Reis. São os economistas
Eles mostram primeiro que o debate vidas contra economia não existe. Sem vidas não tem economia, a economia se recupera. E aí eles mostram com dados que em locais onde a vacinação começou antes, os governos vão deixar de perder dinheiro. E que o Brasil já perdeu 54 bilhões de reais, só o governo federal, em impostos que deixou de arrecadar, porque não está vacinando antes. E que em 2021 provavelmente perca 134 bilhões de reais. Aí quem diz isso não sou eu. Quem faz essa matemática são os maiores economistas do Brasil. Não sou eu. Veja bem, os donos de bancos, tudo mais, com seus economistas, diretor do Bradesco, do Credit Suisse, do JP Morgan, eles fizeram essa matemática. Não fui eu. Tá. O próprio Bolsonaro falou que não entende nada de economia. Agora estão aí os professores explicando ao Bolsonaro, 200 deles, dizendo isso. Aí eles dizem, olha, tá provado que para cada R$1 que se gasta em vacina, o Brasil deixa de perder R$6 no futuro. Então, o que o governo Bolsonaro tem que fazer agora é arranjar vacina o mais rápido possível, ver quais laboratórios tiveram vacinas aprovadas em qualquer outro país na comunidade internacional, falar com esses laboratórios, ver quais deles têm vacinas à pronta entrega e pagar, nem que seja caro nessas vacinas, o mais rápido possível. Os economistas estão dando assim para o Bolsonaro. É isso que você tem que fazer. E se não conseguir, aposte em política externa para conseguir contornar, para convencer outros países. Aí eles mostram que se o Brasil tivesse vacinado igual o Chile, tivesse vacinado igual a Turquia, a situação no Brasil já estaria muito melhor e não teríamos tantas mortes mais. Olha só, que os economistas ensinando o Bolsonaro, já que ele diz que não entende. Tá, aí, segunda medida. Segunda medida é o governo gastar em máscaras. Eles falam que cada máscara cirúrgica, essa máscara boa lá, N95, PFF2 ou FFP2, é um monte de letra essa máscara. Pois bem, essa máscara aí custa R$3 se o governo comprar muitas, cada uma. E que o governo deveria gastar em máscara, porque aí citam estudos nos Estados Unidos que mostram que se todo mundo usasse máscara, o número de mortes seria bem reduzido. E eles também falam o seguinte, o governo já gastou 590 bilhões de reais no combate à pandemia, contando com auxílio, mas gastou só 20 bilhões em vacina. Quer dizer, a coisa mais importante que é a vacina, o governo não gastou absolutamente nada. E o Bolsonaro ainda se recusou a comprar 70 milhões da vacina da Pfizer, dizendo, mas se eu comprasse a vacina não fosse aprovada, a pesquisa desse errado, iam querer me dar um impeachment dizendo que eu gastei dinheiro à toa. Quem gastou 594 bilhões em um ano de pandemia, você não consegue gastar aí 2 bilhões para vacina? Já teríamos aí 70 milhões de brasileiros vacinados. Não teremos. E aí o governo assinou com a Janssen e com a Pfizer para vacinas que vão vir no terceiro trimestre, quer dizer, só em julho vai começar a chegar a vacina deles. Olha só. Aí os economistas falam, agora tem que criar uma campanha para que todos usem máscara. Todos têm que usar máscara. Pô, olha, eu fico revoltado. Ontem minha esposa teve que ir no dermatologista, tinha um babaca lá sem máscara. É sério, eu já me imaginei sendo preso. Minha vontade, eu não vou falar minha vontade, mas quando eu vi o cara tirou a máscara para gravar um áudio, aí ele ficou sem máscara. Olha, aí eu falei lá pra atendente, eu aqui contando a história da vida, falei pra atendente, pode ficar sem máscara aqui? Aí ninguém foi falar com o rapaz, eu já tava saindo, fui embora, mas a minha vontade era esmurrar, no mínimo, quando eu vejo alguém sem máscara, mas isso é culpa do Bolsonaro, é o Bolsonaro que fala pra não usar máscara, é bolsominion, é por isso que deu vontade de esmurrar mesmo. Aí, os economistas dizem, tem que fazer uma campanha maciça para que todos usem máscaras e sair distribuindo máscaras do governo federal. Aí eles falam número 3. Número 3 é o distanciamento. O governo tem que parar com o que está falando. E olha, o Temer foi didático para o Bolsonaro. Eu falei no vídeo passado, o Michel Temer disse que o Bolsonaro tem que chegar para os apoiadores dele, para o gado bolsonarista, para esses mesmos imbecis que estavam sem máscara lá comemorando o aniversário do Bolsonaro hoje, e falar, olha gente, mudou. Palavras de Michel Temer, hein? Que foi escalado pelo Centrão para dar ultimato no Bolsonaro. Aí ele falou, olha, a coisa mudou, tem uma nova variante, vamos agora adotar o lockdown, as medidas de isolamento necessárias, porque mudou tudo. E eu, Bolsonaro, vou começar a organizar esse país, confia em mim, vamos organizar tudo. É isso que o Bolsonaro tinha que falar, tem que falar para os apoiadores dele. E o Michel Temer deixou didático, é só o Bolsonaro ir lá no Estadão e ler.
ou o Temer liga para ele e fala exatamente, o Bolsonaro só repete, porque olha, didático, como criar uma narrativa para o gado para não parecer que o Bolsonaro está se contradizendo, alguma coisa assim. Ele até fala como se comunica com o gado, e os economistas dizem a mesma coisa. Olha, tem uma nova variante, a P1, ela é muito mais contagiosa, ela é muito mais agressiva, eles mostram com dados e tudo mais. A gente precisa tomar as medidas que façam com que a transmissão baixe o mais rápido possível e ao mesmo tempo que afetem a economia o mínimo possível. É isso que a gente tem que fazer. Não usar a palavra assim, lockdown completo, mas chegaram a usar a palavra lockdown e falaram de fechar bares, restaurantes, todo o comércio e falaram, mostrando com dados que o governo tem dinheiro sim para manter isso tudo fechado e para dar auxílio à população, principalmente para os trabalhadores informais, enquanto está tudo fechado. Aí não sou eu, são os economistas, hein? Não sou eu. E eu tô falando aqui que o governo tem dinheiro para dar auxílio, faz tempo que eu tô falando. E o número 4, o governo fala, os economistas dizem que é a hora ou do Ministério da Saúde assumir o comando da pandemia, porque não dá mais para esperar, ou de deixar que os governadores assumam o controle e parar de atrapalhar. Em outras palavras, parar de atrapalhar. Esse é o ultimato dos banqueiros. Por quê? Eu venho falando aqui há algumas semanas, a elite não tá mais com Bolsonaro. Inclusive, quando a Globo exaltou o Lula por 2 dias seguidos e estraçalhou o Sérgio Moro no dia do discurso do Lula, aquele dia ficou uma coisa muito clara assim para praticamente todo o Brasil. A elite está toda em volta do Lula e aí o fato do Lula começar a aparecer no exterior e a mídia do mundo inteiro começar a ver o Lula como uma grande solução mostra exatamente o que está acontecendo no Brasil. A elite viu, peraí, tem o Lula aqui, com o Lula as coisas davam certo. A gente tirou o PT, começou a dar tudo errado e olha quem é que chegou aqui. Chegou o Bolsonaro e daí estão todos perdendo dinheiro. Eles estão com medo, essa elite, primeiro, de perder muita grana. Eles estão para perder, já estão perdendo dinheiro, mas estão para perder muito, muito, muito mais. A Volkswagen ontem fechou todas as fábricas no Brasil. Está paralisada toda a produção da Volkswagen no Brasil desde ontem. Você acha que os economistas da Volkswagen, o pessoal que tem ações da Volkswagen, o pessoal que investe, você acha que eles estão felizes? Você acha que o pessoal está feliz vendo a Ford, a Mercedes, a Sony, mais de 10 mil indústrias ou fechando ou saindo do Brasil? Não estão. É por isso que a fuga de capitais do Brasil, ou seja, pessoas desinvestindo, investidores internacionais que tinham dinheiro tirando do Brasil, é a maior da história e foi a maior da história antes de 2020. Em 2019 já foi a maior fuga de capitais da história e era antes da pandemia, ok? Não se sabia de Covid. Aí, agora, só aumenta. Se o dinheiro está sendo retirado do Brasil, está sendo investido em algum outro lugar. Não pensa que o investidor, eu vou desinvestir do Brasil e deixar o dinheiro aqui no meu bolso. Não, desinveste daqui para investir em outro lugar, em outro país. Ou seja, não é dinheiro, está saindo por causa da pandemia só. Não, em algum lugar está entrando. Em algum lugar está entrando, tenha certeza. Aí, os economistas agora, a elite brasileira, estão pensando, peraí, a gente tem bilhões, a gente conseguiu impor um monte de reforma, a gente fez tudo, mas tem essa tranqueira desse Bolsonaro. A gente está para perder boa parte do que lucrou nos últimos anos e pior, se um de nós pegar a Covid, morre. A morte do Major Olímpio foi o que acendeu todos os alarmes em Brasília. A morte do Major Olímpio, de certa forma, ao morrer, o Major Olímpio contribuiu muito com o problema do Bolsonaro, que é um processo que demoraria 2, 3 semanas para acontecer, que é o desespero da elite, dos senadores, de todo mundo, do Centrão e tudo mais, aconteceu antes. Porque se uma pessoa que teve acesso a todos os medicamentos possíveis, melhores hospitais, tudo, e não tinha comorbidades, morreu, agora imagina esses banqueiros de 60, 70 anos de idade. E aí você fala, mas eles vão ter acesso a tudo. Será? Com todas as UTIs trabalhando no talo? E tem uma coisa, a mídia meio que desinforma. A mídia fala, as UTIs estão em 85%. Não tá não. O que a mídia não fala é que todas as UTIs triplicaram de capacidade no ano passado, com praticamente o mesmo número de médicos e enfermeiros. Então, o cuidado, e lembre-se, ter unidade de tratamento intensivo, UTI. O tratamento intensivo não está sendo tão intensivo nas UTIs porque elas estão trabalhando com capacidade triplicada e mesmo assim está em 100% da capacidade, ou seja, chegou no ponto em que não dá mais. Os próprios banqueiros sabem, eles ficam doentes, eles vão morrer esperando UTI. Ou, não, vou pegar aqui o meu avião
porque são bilionários, e vai para onde? Para Afeganistão, para Albânia, para Costa Rica, para onde que o banqueiro acha que vai? Não vai. E eles sabem disso. Os economistas também, eles falam, peraí, a coisa tá feia. Por isso que eles falam, Bolsonaro, compre vacinas. Só que tem um problema. E aí eu vou te dar o spoiler, o Bolsonaro não vai fazer isso. Mas não vai fazer nada disso. Você acha que vai? Não vai. Usou máscara hoje lá por uns 10 minutos. É isso, no máximo. Nem falou usem máscara. Só ele usou, depois tirou e discursou. Pior, ele ainda tirou a máscara para falar. Se tirasse a máscara e ficasse quieto, não. Ele tirou a máscara para falar e cuspir nos outros. Horrível. Aí, você acha que o Bolsonaro vai investir em política externa com o Ernesto Araújo? Para tentar, o Ernesto Araújo vai ligar para embaixadores de outros países, diplomatas, para convencê-los a dar vacina para o Brasil em detrimento ao próprio país deles. Piada, né? Piada, não tem como. É o ultimato dos banqueiros, o Centrão deu ultimato, os banqueiros que... O Centrão deu ultimato com o Temer. Os banqueiros que foram quem tiraram o PT para colocar o Temer, ou seja, estão com o Temer, deram ultimato agora no Bolsonaro. Vamos ver, as próximas semanas vão ser decisivas na história do Brasil. O que vai acontecer nas próximas 3, 4 semanas estará nos livros de história para os próximos séculos. Então, vamos ver, tá chegando o momento decisivo e nós estaremos denunciando o Bolsonaro lá. Olha só, aqui em Campina Grande. As vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte, enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal. O Brasil está um caos e não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar. E porque só no governo Bolsonaro é que as empresas estão fechando. Ford, Mercedes, Audi, Sony e várias outras já foram embora. Bolsonaro prometeu emprego e entregou desemprego. Só no governo Bolsonaro é que os preços da carne, arroz, feijão aumentaram tanto. Em vez de pagar auxílio para empresários não falirem e os trabalhadores não passarem fome, Bolsonaro gasta com cloroquina e remédios sem eficácia. Só o impeachment de Bolsonaro e eleições diretas para nos salvar desse caos. Assista Plantão Brasil. Tá aqui, e quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário eu deixo o PicPay, apoie-se e a conta bancária para quem quiser apoiar as ações do canal. Vamos continuar indo para cima desse desgoverno, porque se empurrar com força, eles caem. Vamos lá, falou!